Caros irmãos e irmãs em Cristo Jesus, em seguida, na brevidade deste tempo em que vivemos, mal terminamos de celebrar o Natal do Senhor, foi-nos dada a graça de hoje celebrar a solenidade da Sagrada Família de Jesus, Maria e José. Maior alegria ainda, porque nossa paróquia está sob este patrocínio da Sagrada Família de Nazaré. E maior empenho e maior cuidado devemos então ter, porque nós não estamos sob o patrocínio de qualquer outro irmão nosso que já se encontra no céu, mas nós estamos sob o patrocínio do próprio Senhor Jesus, de sua Mãe Santíssima e do Justíssimo São José. Neste dia, a palavra de Deus nos recorda do livro do Eclesiástico que aquele que honra seu pai e sua mãe é como aquele que ajunta tesouros, não tesouros nesta vida, não tesouros que perecem ou que podem ser roubados pelos ladrões, mas o tesouro verdadeiro. O livro do Eclesiástico, com essa promessa de Deus ao povo de Israel, dizia: se vocês, meu povo, honrarem seus pais, vocês terão vida longa na terra em que eu lhes prometo, a terra futura de Israel. Nós, novo povo de Deus, não esperamos terra aqui nesta vida. Nós esperamos a verdadeira terra e a verdadeira pátria, viver nela eternamente, no céu. Para isso, Deus, por meio de sua palavra, diz: é uma obrigação de cada um de nós honrar seu pai e sua mãe. Essa honra que é dada ao pai e à mãe que recebemos é honra dada a Deus. E por isso a palavra de Deus insiste em dizer: mesmo na velhice não desampares teus pais, mesmo quando teus pais já estiverem perdendo a lucidez, mesmo quando eles já não se governarem, mais ainda devemos redobrar em honra a nossos pais. Repito, a honra dada aos nossos pais é honra dada a Deus. E aqui vem algo muito importante, que naquela casa, como nos ensina São Paulo na carta aos Colossenses, naquela casa onde há uma família em oração, atenção, uma família em oração, não é um membro da casa rezando, aí existe o verdadeiro amor de Deus, aí Deus pode habitar. Se nós perguntarmos aos nossos pais, os mais antigos, e os nossos avós, vamos descobrir que na casa deles, todos os dias eles encontravam tempo, ao menos, para rezar o terço em família. O que houve com esta geração? Que talvez um reze na casa e o restante está intocado em seus quartos, em suas atividades, diante das telas, diante do inútil fazer nada, e não encontra tempo para rezar junto. É certo, como diz São Paulo, que muitas vezes a esposa santifica o matrimônio porque é ela única que reza na família. É certo isso, mas não é garantia da presença de Deus nesta família. A garantia da presença de Deus nesta família, e onde Deus está, onde está também a Sagrada Família de Nazaré, o diabo não toca e não pisa, e não destrói família, se as famílias se voltarem para Deus.
pelo menos em algum momento do dia, rezarem juntas. E então poderão viver aquilo que São Paulo nos recomenda: ensinar-nos mutuamente, admoestarmos-nos mutuamente com a sabedoria de Deus, do fundo do nosso coração, cantar a Deus salmos, hinos e cânticos espirituais em ação de graças, suportar-nos uns aos outros. Quantas vezes as pessoas dizem: todos de fora me amam, mas na minha família eu não sou amado, ou na minha família não tem paz, na minha família não tem vida. É um ódio de um contra outro. Esses que se odeiam já nesta vida, certamente já têm seu lugar garantido, lá onde há o ódio eterno, o inferno. E aqui, repito, para vivermos estes conselhos que São Paulo nos dá, de suportarmos uns aos outros, de amarmos uns aos outros, de termos uma palavra de Deus e não mundana para nossos filhos e nossos pais, é necessário deixar que Deus viva em nossa casa. Cada um examine-se a si mesmo e pergunte-se: em minha casa, o que está havendo que nós não temos tempo para rezarmos juntos? As famílias verdadeiramente cristãs e católicas rezam juntas diariamente, pelo menos o terço, e pelo menos aos domingos, ou ao menos aos domingos, juntas celebram a Eucaristia na igreja, vindo ouvir a palavra de Deus e receber todas as graças e bênçãos da Santa Missa. É só assim que uma família consegue resistir aos apelos do mundo e à destruição que o demônio tenta a cada dia fazer. É só assim que uma família é fortalecida para que nós sejamos revestidos desta sincera misericórdia que perdoa tudo, desta bondade, desta humildade, desta mansidão e paciência, que faz com que nos suportemos uns aos outros nas grandes diferenças que, como ser humano, cada um de nós tem. Quantas vezes os nossos irmãos santos já nos alertaram que a batalha final do demônio para destruir a igreja é dirigida primeiro para a matança dos inocentes. Vejamos quantos que recebem o sacramento do matrimônio e querem planejar quantos filhos vão ter, quando no mesmo instante do sacramento do matrimônio prometem diante de Deus receber todos os filhos que Deus enviar. Mas é como o burro diria endemoniado, que fala e em 2 minutos chacoalha as orelhas longas e esquece tudo o que falou. E então matam seus filhos no ventre. O demônio está vencendo nesse ponto. Outro ponto que os santos e santas nos alertam é que o demônio também dirige todas as suas setas para destruir a família. E não há mais famílias íntegras. Raras são as famílias íntegras. A maioria está dilacerada pela separação, pelo divórcio, pelo ódio mútuo, pela traição, por largar e abandonar o amor que prometeu ao outro, à outra, aos filhos, e deixá-los ao vento. É óbvio que não pode haver perdão nessas famílias. É óbvio que não pode haver bondade, humildade, mansidão e paciência, nem o suportar-se uns aos outros. Uma família que não é fundada em Deus, é fundada em quê? A não ser nos desejos humanos. Os desejos humanos nós sabemos como são, porque todos nós temos. Também as famílias
que trazem seus filhos para pedir o batismo, trazem os filhos para torná-los filhos de Deus e prometem diante de Deus e de toda a igreja dar testemunho de vida cristã. E o testemunho mínimo do mínimo, é a missa dominical. E como burro endemoniado, chacoalham as orelhas, prometem e em 2 segundos já esquecem. E nunca mais dão exemplo àquela criança. E nem a ensinam a viver a fé, como vão a ensinar se não vivem? Notemos que aí o demônio vai vencendo. Houve uma família na qual o demônio não conseguiu meter as patas. A família sagrada de Nazaré. A casa do justo José, que recebe e acolhe a Santíssima Virgem Maria. Foram eles os escolhidos para que o Filho de Deus se encarnasse. Foram eles escolhidos porque já viviam uma família como Deus quer. Nós, que estamos sob o patrocínio da Sagrada Família de Nazaré, nós mais ainda devemos transformar as nossas casas em casa de Jesus, Maria e José. Não vem de fora o conserto de nossas famílias. Somos nós que temos que colaborar com a graça de Deus. É impossível, repito, é impossível que uma família diga que não tem tempo para rezar juntos. É impossível que uma família diga que não consegue reunir-se ao menos no domingo para viver e santificar o dia do Senhor. Quem diz isso, mente. E aqui vem a necessidade de conversão de nossas famílias. Assim como é necessário que nós nos convertamos a cada dia, nossas famílias também necessitam conversão. Também necessitam conversão. Quem teve os olhos bem abertos por Deus, o coração bem aberto, percebeu que nós celebramos o Natal do Senhor. E quantas famílias não celebraram mais que um feriado? Mais um feriado para encher o bucho, mais um feriado para fazer festa até a madrugada, mais um feriado para se endividar e reclamar da vida. E segunda, quando estes desgraçados, sim, são desgraçados, é a palavra correta, porque não estão na graça de Deus. Estes desgraçados voltarem para o trabalho, já vão voltar gemendo e reclamando que tem que trabalhar. E já, ao voltar para casa, vão voltar para o seu inferno particular, onde todos se odeiam, todos se desprezam e todos procuram fugir um do outro. Não viveram o Natal do Senhor, não puderam penetrar no mistério do amor de Deus. Por quê? Porque não quiseram. E então, a gente se pergunta, em cada celebração do Natal do Senhor, onde estão as famílias? O que estão fazendo que não estão aqui? Celebrando? O que estão fazendo? Um está muito preocupado em cevar o mate, outro em abater o animal, outro em preparar a carne, outro a se embriagar, se emborrachar, outro talvez em preparar a comida, outro a correr pelo comércio a comprar coisas. Lembra-nos muito daquela parábola que o próprio Senhor Jesus conta, de que o filho, que é ele, iria se casar, e o pai manda chamar os convidados, e cada um dos convidados para o casamento do Filho, que é a Santa Missa, casamento de Cristo com sua igreja, cada um dos convidados achou uma desculpa. Eu tenho convidados, eu tenho visitas, eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu tenho um campo para comprar, eu tenho um boi para matar. Cada um achou desculpas. Eu tenho uma dor que me dói aqui, eu tenho uma dor que me dói acolá.
e os convidados não vieram. E como é que termina essa parábola? Jesus diz que então, aqueles que forem encontrados à beira do caminho, os mais pobres, os mais humildes, os mais desamparados, entrarão no banquete da festa de casamento. E aqueles que foram convidados e não quiseram vir para o convite, porque estavam preocupados com as coisas do mundo, serão passados a fio de espada, e outros serão amarrados e jogados nas trevas eternas. Na Sagrada Família não era assim. Nós ouvimos no Santo Evangelho que a Sagrada Família cumpria os deveres religiosos, cumpria fielmente. Todos os anos, as famílias que podiam, mesmo as mais pobres, caminhavam longos percursos para ir a Jerusalém celebrar no templo. Chegou o momento, em uma Páscoa, em que o menino Jesus completou 12 anos. Para aqueles que não conhecem, quando um menino hebreu, quando um menino judeu completa 12 anos, ele é apresentado no templo, ele é apresentado na sinagoga, e ele então faz a leitura da palavra de Deus, diante de todos, e ele recita os mandamentos, e então, a partir daquele momento, entre os judeus, ele é considerado filho de Deus, já homem capaz. Foi isso que Nossa Senhora e São José foram fazer ao levar o menino Jesus ao templo. Como menino, ele foi menor, considerado ainda menor, ele foi na caravana de Nossa Senhora e das mulheres. Na volta, deveria já como adulto considerado, voltar na caravana dos homens, a caravana de São José. São duas caravanas, são dois grupos, o grupo das mulheres e o grupo dos homens, que iam para a festa. E ele não é encontrado. Provavelmente São José pensava, ele voltou com a mãe. E a Mãe Santíssima pensava, obviamente ele voltou com José e com os demais homens. Depois de 3 dias, não encontram o menino. E eles já haviam caminhado tanto tempo, um dia inteiro, e então voltam para buscar, tentar encontrar entre os parentes nas caravanas o menino, e acabam voltando, ou seja, mais um dia de caminhada para encontrar Jesus. O que diz a Virgem Maria depois desse dia de ida e volta buscando o menino Jesus? Meu filho, por que fizeste assim conosco? Olha que teu pai e eu, aflitos, te buscávamos, angustiados, te buscávamos. Não é assim? Não é assim, queridos irmãos e irmãs, que Deus nos busca, aflito e angustiado. Ele busca a cada um de nós, filho que se perde pelos caminhos. Infelizmente, Deus não nos encontra no templo, Deus nos encontra no mundo. E então, repitamos isso que diz a Virgem Maria: eu e teu pai, aflitos, angustiados, te buscávamos. A Virgem Maria, como nossa mãe também, dela podemos dizer, mãe aflita, que diariamente busca seus filhos para que sejam mais conformes à vida de seu filho Jesus. Este menino que volta já como homem, considerado homem pela lei de Deus, volta e vive esta vida oculta em Nazaré. Os evangelistas não nos dizem o que o menino fez dos 12 anos aos 30 anos. É a chamada vida oculta de Jesus. Muitos dirão, os evangelistas não nos falam nada. Basta prestar atenção neste mesmo evangelho que acabamos de ouvir e vamos ver o que ele fazia. Ele voltou com seus pais para Nazaré e era-lhes obediente. Filho de Deus,
obedecendo a seus pais humanos. E Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça, diante de Deus e diante dos homens. E quando ele inicia seu ministério aos 30 anos, ele não era um desconhecido. Seus pais não eram desconhecidos, porque muitas vezes apontaram: este aí não é ninguém, é filho do carpinteiro José. Este aí não é ninguém, é filho de Maria. É aqui que aprendemos também a receber de Deus esta graça, deste ensinamento: viver a obediência no lar, para crescer em sabedoria, graça e estatura diante de Deus e dos homens. Honrar seus pais, ajudá-los em todas as necessidades. Palavra de Deus que hoje ouvimos, quero recomendar que cada um em casa a retome e a releia. É o programa para que nossas famílias se voltem para Deus. Que o Senhor, pela intercessão da Sagrada Família de Nazaré, nos conceda esta graça de transformarmos a nossa família em lar para Deus. Lar para Deus. Lar no qual Deus se sinta feliz em estar conosco. Que Deus se sinta amado em nossa casa. Que Deus se sinta à vontade na nossa casa. É este o programa para uma família cristã. Jesus, Maria, José, minha família vossa é. Jesus, Maria, José, minha família vossa é. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.